Olá, boa tarde, bem-vindo ou bem-vinda. Olá, boa tarde. Já agora podes-me dizer só quem é que está desse lado, porque eu vejo, não consigo identificar. E podes-me dizer só se me estás a ouvir bem e se estás a ver bem, por favor. Olá, boa tarde. Queria só mesmo, se fosse possível, que me dessem aqui algum feedback em relação à qualidade do som e à qualidade da imagem, para ver se me conseguem ouvir bem e se também me conseguem ver bem. Ok. Já agora, de onde é que me estás a ouvir? Só para eu tentar perceber quem está desse lado. Boas, boas tardes e bem-vindos. Hoje vamos ter aqui uma, uma hora de um direto onde eu vou estar a falar acerca do meu percurso. Isto é assim uma coisa assim um bocadinho estranha, eu em direto nunca o fiz, mas também a ideia é tu poderes me conhecer um bocadinho melhor e poderes conhecer um pouco melhor do meu percurso e aquilo que aconteceu, ou enfim, as experiências que eu tive, as mais positivas e as menos positivas, por forma a que te sirva, se possível, te sirva de exemplo para pelo menos não cometeres os mesmos erros, ok? Esse será o objetivo para tentares perceber o que é que podes fazer eventualmente também de diferente, ou pelo menos o que é que não deves fazer. Então, estão-me a ouvir de Massamá, boa, do sul, mais a sul, não, centro, do centro-sul em relação a mim. Mas sim, olá, boa tarde a todos os que me estão a ver e a ouvir. Eu hoje não vou mesmo, hoje não tenho nenhuma apresentação, não tenho aqui nenhum PowerPoint para vos mostrar. Aqui o objetivo mesmo é eu estar a falar para vocês, como se estivéssemos aqui muito, mesmo muito próximos, por forma a que tu consigas perceber como é que tudo isto começou, de onde é que eu venho e, no fundo, o meu percurso. Partilhar contigo um pouco da minha história, ok? Então, ok, acho que hoje a malta quis ir à praia porque aqui em baixo está muito calor, 37 graus. Pois, sim, está um dia brutal para ir passar uma horinha na praia. Mas bom, tem que estar aqui realmente quem tem que estar e de facto não somos obrigados todos a estar presentes, mas agradeço-te muito a ti que estás desse lado, agradeço-te, estou mesmo muito grato pelo facto de tu disponibilizares uma hora do teu tempo, que acredito que seja muito precioso para me ouvires. E o meu compromisso eh, será de, como sempre o faço, de uma partilha incondicional, de uma partilha que vem sempre dentro do meu coração, uma partilha muito genuína, muito sincera e, de facto, o meu objetivo é ajudar-te ao estar a expor aqui, no fundo, a minha história, ao partilhar contigo a minha história, no fundo, acabo por eventualmente poder ajudar, porque através de exemplos nós conseguimos também perceber se de facto faz sentido para mim eu continuar com este caminho ou se faz sentido para mim começar a trilhar um outro percurso. Então, como eu tenho vindo a fazer ao longo desta semana, com certeza já deves ter percebido que eu estive todos os dias em direto à mesma hora e por volta sempre das 18h05 eu começava a minha apresentação, porque não quero estar a fazer-te esperar, tu que foste pontual, não quero estar aqui a fazer-te esperar em função de algo que eu não sei,
de facto que irá acontecer. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é José Cruz, para quem não me conhece, eu sou fotógrafo e formador. E hoje venho contar-te um pouco da minha história, um pouco do meu percurso, para que possas eventualmente perceber e identificar alguns erros que eu cometi e não os colocares, e, claro, se te conseguir inspirar de alguma forma para te apontar a algum caminho, esse será de facto o meu objetivo e será o ideal. Boa? Então, quero começar por dizer-te que eu venho de uma família de fotógrafos, o meu pai era fotógrafo, aliás, o meu avô também era fotógrafo. No caso do meu avô, ele era fotógrafo ambulante, então ele tinha uma carroça, tinha um cavalo e então deslocava-se de feira em feira para realizar os seus retratos. Ainda hoje mantenho comigo a câmara fotográfica e o seu tripé, e em algumas tenho ideia, tenho uma recordação de algumas vezes falar com ele e de ele me contar um pouco das suas histórias. Então ele dizia-me que circulava de feira em feira, ele ficava sempre no mesmo local, sempre que se deslocava para um novo destino, ele tinha sempre o seu local preferido, e ele dizia-me que o importante era conseguir saber ver a luz. Como deves calcular, naquela altura para mim aquilo parecia muito estranho, porque eu começava assim tipo a olhar, tentar perceber se via a luz, mas eu não sabia bem o que é que ele queria dizer com aquilo. Então ele contava-me que realizava retratos de família e é muito curioso, passados todos estes anos, eu estar também dedicado praticamente em exclusivo a fazer retratos de família. E então ele dizia-me que as pessoas aproximavam-se, deslocavam-se à feira, aproximavam-se do seu estúdio e ele realizava os seus retratos. Quando as pessoas regressavam, quando queriam ir embora, passavam pelo espaço onde ele estava destinado e iam escolher o postalinho que estava a secar num cordel, como que roupa a secar. Então ele imprimia e deixava a impressão, o postal, a secar ao tempo. A pessoa selecionava, escolhia e levava. E dizia-me ele que na altura ele cobrava 25 tostões por cada 10 por 15, por cada postal. E não faço ideia o que é que possa ser 25 tostões, e tampouco faço ideia o desafio que seria naquela altura andar de feira em feira a realizar retratos. E eu começo um pouco por aqui, por esta história, porque praticamente durante muitos anos eu me queixei das condições que eu tinha para trabalhar. Praticamente durante muitos anos eu me queixava dos meus clientes. Praticamente durante muitos anos eu me queixei dos impostos que o Estado cobra, ou cobrava, e ainda cobra, mas imagino agora o que seria de facto naquela altura o desafio, ok? Entretanto, o meu pai também segue a área da fotografia, não sendo fotógrafo ambulante, ele estabelece-se numa pequena vila próxima de Aveiro, em Vagos, e é aí que eu começo a assistir aos primeiros, no final, às primeiras revelações. E eu digo-te revelações porque o local onde eu gostava de estar quando era assim mesmo pequenino era no laboratório preto e branco, no quarto escuro, como ele chamava. Se conheces um laboratório preto e branco, sabes perfeitamente que o ambiente é muito hostil, muito frio, muito escuro. Quando tu entras naquele espaço e se vens de um ambiente de luz, quando entras ali aqueles primeiros segundos, tu não consegues perceber onde estás, não consegues perceber o que é que existe ali à tua volta. Até que passado algum tempo começas a vislumbrar alguma coisa proporcionado por uma luz vermelha, uma lâmpada de cor vermelha, que é a única luz que tu podes ter dentro de um laboratório preto e branco para não sensibilizar o papel. Então, como te dizia, eu era ali que eu gostava de estar, no laboratório preto e branco. Assim que eu percebia que o meu pai ia buscar o papel baritado da Ilford e o colocava dentro da tina do revelador, eu subia um escadote porque sabia que a coisa estava para acontecer. Eu sabia que o milagre, a magia estava para começar a acontecer. Então eu ficava calado, ali durante uns instantes, e quando começava a aparecer a imagem no papel, eu quase como que saltava de cima do banco e dizia: Papá, papá, está a nascer. Então eu tenho uma ideia muito clara de experienciar a fotografia dentro desta emoção. A minha vida, desde muito pequenino, era dividida entre
o estúdio fotográfico e o laboratório preto e branco. Nós tínhamos o estúdio mesmo no centro da vila e o nosso laboratório ficava nas traseiras de nossa casa, fora do estúdio, porque o estúdio era mesmo muito pequeno. Eu digo-te agora que era quase como um T0. Tínhamos cerca de 4 metros, 3 metros e meio, 4 metros de largura por 5 ou 6 metros de profundidade, e era ali que o meu pai realizava os seus retratos. Retratos numa câmara de grande formato, que ainda hoje também a tenho, está mesmo aqui à minha frente, e a marca dessa câmara era não, é Fraco. Então, como é que uma marca fotográfica de grande formato, com uma qualidade brutal, a marca é Fraco, é uma coisa incrível. Por agora há dias ainda estava a olhar ali para a marca dela, como é que é possível terem batizado este equipamento ou terem dado o nome a esta marca de Fraco? Então, para tu teres ideia, nós fazíamos ali, eram realizadas chapas 18 por 24 e essas chapas, depois esse negativo era revelado também no laboratório preto e branco e dali fazíamos as nossas impressões, que normalmente andavam entre o postal, o 10 por 15 e o 15 por 20. Para tu teres noção, naquela altura, o meu pai cobrava por cada 10, 15, 100 escudos. Ok? Não sei se há algumas pessoas aqui que não sejam sequer já do tempo do escudo, e se têm alguma noção de quanto é que possam ser 100 escudos, era como se tu agora cobrasses, sei lá, 50 cêntimos por uma fotografia 10 por 15 realizada em estúdio. A partir de uma determinada altura, em Portugal, aconteceu um fenómeno que foi a chegada dos laboratórios, dos mini-labs, junto dos fotógrafos profissionais. Logicamente que o evento em si, a chegada dos mini-labs, eles não são os culpados dessa situação, no entanto, houve muitos fotógrafos que aderiram a esta galinha dos ovos de ouro, a esta promessa de enriquecimento fácil e adquiriram e compraram laboratórios para, para para poderem proporcionar aos seus clientes fotos em 30 minutos. Não sei se alguma vez também tiveste a oportunidade de visualizar, alguns estúdios diziam Kodak Express, fotos em 30 minutos, ou Fujifilm, fotos na hora, fotos em 30 minutos, conseguíamos entregar um rolo aos nossos clientes. O que quer dizer que o meu espaço, sim, posso considerar o meu espaço, o meu T0 sofreu alterações. Então, o espaço que nós tínhamos disponível para realizar os retratos acabou por ficar ainda mais reduzido. Quase que deixámos o espaço dedicado apenas à fotografia de documento, à fotografia tipo passe, que anos mais tarde também veio a ser retirada aos fotógrafos para passar a ser realizada nas lojas do cidadão. Ok? Então, de repente, eu deixei de me deslocar até ao estúdio, até ao laboratório preto e branco, até ao quarto escuro, para passar a estar sentado atrás de uma maquineta onde eu apenas clicava normal, mais um, menos um, mais um de amarelo, menos um de magenta. Então, de repente, deixou de fazer sentido toda aquela história onde eu não conseguia perceber o que estava a acontecer, onde eu não conseguia, no fundo, visualizar o milagre, a magia a acontecer, porque tudo acontecia dentro daquela máquina. Houve uma altura em que eu aqui já acabo por estar, por ir crescendo, enfim, aos meus 12, 13 anos, no nosso estúdio, nós realizávamos fotografias de casamento, realizávamos fotografias de batizado, comunhões, realizávamos as fotos em estúdio, realizávamos fotografias de acidentes. Sim, na altura não havia telemóveis, então muitas das vezes nos iam chamar ao estúdio para nós levarmos a nossa câmara e fazermos as fotos do registro do acidente para que as pessoas depois, caso fosse avançar para tribunal, pudessem ter uma prova do acidente. Eu cheguei a ir fotografar um pedido muito especial, este se calhar dos mais estranhos. Chegaram-me a pedir para fotografar. Houve alguém que durante a noite desviou o marco da Terra, não sei se conhece o que é um marco, que delinea, faz ali o limite do terreno, e então o vizinho durante a noite deslocou este marco e a pessoa pediu-me para fotografar, para fazer este registro, e este acredito
acredito que tenha sido o maior desafio que eu tenha tido até hoje em relação a realizar um trabalho fotográfico onde eu eventualmente senti podia correr ali algum perigo, não é? Porque se o senhor vinha, o senhor que mudou o mar, que me descobria ali, se calhar eu estava em maus lençóis. Então, para tu teres noção, de facto, que nós fotografávamos tudo. Vendíamos rolos fotográficos, pilhas, vendíamos máquinas fotográficas, enfim, éramos, no fundo, fotógrafos e comerciantes da fotografia. O meu primeiro trabalho, ok, o meu primeiro serviço sozinho, eu realizei-o com 13 anos de idade. Tens noção? Consegues imaginar o que é uma criança com 13 anos de idade, sozinha, com a responsabilidade de registar um casamento? Então, houve alguém que falhou ao meu pai, não apareceu naquele dia para fotografar, então tive que ser eu que tive que ir realizar aquele trabalho. A câmara que eu utilizei foi esta, uma Pentax K1000. Foi esta mesmo que eu utilizei. Na altura, não foi com esta lente que eu fotografei, eu levei uma 50 mm e uma 28 mm. E aquilo que o meu pai me dizia é: olha, não podes mexer aqui neste botãozinho da velocidade, isto aqui é proibido tu mexeres, ok? E à medida que tu vais vendo que as pessoas vão fechando os olhos, tu vais fechando o diafragma na lente. Então esta era o olhómetro que nós lhe chamávamos. Fotografávamos dentro de casa entre a 60, 5, 6 e fora de casa tínhamos o 60, 8, 11 ou 16. Quando as pessoas fechavam mesmo muito os olhos, eu sabia que tinha que ir para o 16. E com 13 anos, então eu lanço-me, ou sou lançado aqui nesta experiência da fotografia, com a responsabilidade de ter que fazer acontecer, sem ter esta grande facilidade de olhar aqui para trás e de ver a imagem. Como deves compreender, não tínhamos como visualizar na altura aquilo que estava a acontecer. Daí, nessa altura, nós tínhamos que pensar muito antes de realizar a nossa fotografia, e até porque tínhamos 36 frames, tínhamos 36 chapas, depois tínhamos que mudar o rolo, colocar um outro rolo. Tens ideia? Tu achas, já imaginaste o que é que seria termos que voltar novamente a esse tempo, onde nós deixamos de fotografar reportagens com 3, 4, 5 mil fecheiros para ter filme? Eu acho que seria brutal, seria espetacular. Nós podemos experienciar esse tema por forma a que conseguíssemos começar a pensar mais na fotografia, em vez de pensarmos tanto com o dedo indicador, porque parece que acabamos por ter aqui algum tique nervoso que estamos sempre a disparar. Então eu avanço na fotografia e a determinada altura eu sinto que as coisas não faziam sentido. A determinada altura eu sinto que eu não queria continuar com aquele registro. Então decidi sair aqui quase que em digressão e fui ter formação fora do país. E como tu deves compreender, como tu deves calcular, como todo jovem, estou a falar aqui nos meus 22, 23, 24 anos, hum, já foi assim há uns aninhos atrás, como todo jovem quando sai e vai ver algo de novo e depois regressa a casa, a primeira coisa que diz, a primeira coisa que eu disse ao meu pai foi: eu não quero continuar com este registro, eu não quero continuar a realizar fotografias neste estúdio, eu preciso de um espaço com condições. Para tu teres noção, nós trabalhávamos com duas cabeças de luz da Bounce, onde apenas tínhamos a possibilidade de ligar e desligar e de colocar meia potência ou potência máxima, duas sombrinhas, uma translúcida e uma outra opaca. E o primeiro estúdio onde eu entro quando saio do país para estar em formação, eu vou assistir a um fotógrafo a trabalhar com luzes Broncolor, com comandos para subir e descer os fundos, com gruas para poder colocar as luzes lá bem em cima. E quando eu entro naquele espaço, digo: uau, já percebi porque é que eu não consigo fazer bons retratos. E eu associei, ou eu desculpei-me pelo facto de eu não ter condições. Já conheces alguém ou já ouviste alguém dizer-te isto? Eu até que conseguia fazer mais, mas não tenho condições.
Eu até conseguia fazer melhores retratos, mas os clientes não me deixam. Eu até conseguia cobrar mais pelo meu trabalho, mas os concorrentes não me permitem, há muita concorrência. Conheces alguém a falar dentro deste registro? Ou já ouviste alguém a dizer isto? Então era assim que eu, na altura, passei a operar, que era eu até tenho condições, eu tenho conhecimento para fazer mais, mas o espaço onde eu estou a trabalhar, o equipamento com que eu estou a trabalhar não me permite ir mais além. Foi então que eu decidi abrir um espaço onde estou neste momento, onde eu estou agora a fazer este direto. Eu desloquei-me para Cacia, aqui uma vila, estou a cerca de 5 minutos do centro de Aveiro, e para mim eu queria ter um espaço onde eu pudesse realizar os meus retratos e onde eu pudesse expor os meus retratos para que as pessoas pudessem contemplar aquilo que eu estava a fazer. E assim foi, assim aconteceu. Um espaço com cerca de 200 metros quadrados, onde eu tinha uma galeria e tenho uma galeria para poder expor os meus retratos. O espaço era tão grande que me permitiu ter um set para fotografar grávidas, tinha um outro set para fotografar bebés com 1 mês, outro para fotografar bebés com 2 meses. Não, na altura eu não fotografava ainda bebés recém-nascidos. Então tinha como que vários espaços, vários cenários preparados, e crianças com 3 meses era ali que eu ia fazer a sessão fotográfica. Como tu deves calcular, rapidamente nós caímos numa rotina de estar sempre a fazer a mesma coisa. E com toda aquela energia que eu vinha quando vi das formações, eu queria pôr tudo em prática e de repente acabava por entrar novamente no meu registro. E não me sentia confortável com aquilo que estava a fazer. Acabava por ser um trabalho monótono, um trabalho onde praticamente as coisas eram feitas eh, quase que em modo automático, porque eu sabia que colocava as luzes numa determinada forma, a uma determinada distância e fazia a minha imagem. Nesta altura, eu estou para desistir da fotografia. Estou para desistir da fotografia porque eu não conseguia, não obtinha o resultado que eu verdadeiramente desejava. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para a minha família, neste caso, eu não tinha tempo para a minha mulher, na altura, minha namorada, minha companheira, não tinha tempo para desfrutar da vida. Trabalhava 15, 16 horas por dia, de domingo a domingo. Tínhamos pessoas a trabalhar connosco, sempre cumpri com todas as pessoas, sempre cumpri com todos os pagamentos, sempre cumpri com as minhas responsabilidades, só não cumpria com uma pessoa. Aliás, não cumpria com 2 pessoas, comigo e com a Paula. Nós éramos sempre os últimos, se sobrasse alguma coisa, ok. Então, na altura, o meu contabilista dizia-me que eu tinha que faturar mais. E quando eu associava a ter que faturar mais, era ter que realizar mais sessões, ter que realizar mais trabalho. Normalmente, quer dizer, acho que era um pensamento normal, não é? Então, se eu tenho que faturar mais, eu vou aumentar o meu trabalho. O que acontecia era que quanto mais eu aumentava o trabalho, mais o contabilista me ligava e me dizia: não pode ser, tens que começar, tens que faturar mais. Eu não entendi o que é que aquela pessoa queria dizer. Hoje percebo claramente que eu estava a gerir mal o meu negócio e quantas mais sessões eu realizava, mais problemas eu tinha. Porque eu tinha feito mal as minhas contas e eu não estava a ganhar dinheiro, eu estava a perder dinheiro. Então repara, se tu fazes mal as contas quando na hora de tu prestares um serviço, na hora de tu entregares o teu serviço, se tu perdes dinheiro e se começas a ver que chegas ao final do mês e as coisas estão assim meias tremidas, e se tens este pensamento de aumentar, de realizar mais sessões fotográficas, pensa primeiro se realmente fará sentido aumentares o número de sessões ou se não terás que rever as contas que tu fizeste. Ok? Vê que contas é que tu preparaste, vê que contas é que tu fizeste, que valores é que tu estás a apresentar, para perceber se realmente faz sentido tu aumentares o número de sessões ou se não fará primeiro sentido tu perceberes como é que tens o teu preço, como é que tens a tua tabela de preços, como é que está a tua oferta. Naquela altura eu dizia que não havia clientes para mim. Os clientes não apreciavam o meu trabalho. Os clientes não tinham dinheiro. Havia muita concorrência. Eu chegava-me a desculpar, inclusivamente, que esta malta que está a sair da universidade vem
para o mercado de trabalho, oferecer o trabalho, não cobra praticamente nada pelas suas sessões e são eles que estão a dar cabo disto. Eu cheguei a estar neste registro, até que percebi que este registro não me levava a lado nenhum. Aliás, ia-me levar a um lado, que era a minha destruição, ia-me levar a eu ter que abandonar definitivamente a área da fotografia e ter que me dedicar a uma outra coisa. Então repara que não era a fotografia que estava errada, mas o que estava errado era a forma como eu estava na fotografia. Era a forma como eu estava a gerir o meu negócio. Então, as pessoas que estão connosco nas formações e que estão connosco nas mentorias, todas elas praticamente têm este desafio inicial que é: como é que eu faço para angriar clientes? Como é que eu faço para cobrar pelos meus serviços? Não, as pessoas não fazem ideia, numa fase inicial, quanto é que vão cobrar pelos seus serviços. Não sei se é o teu caso também ou não. Se quiseres deixar aí nos comentários se tu tens uma ideia clara em relação a esse tema ou se também sentes aqui alguma dificuldade. Mas na sua grande maioria as pessoas têm dificuldade em, numa fase inicial, em estabelecer preços. E deixa-me dizer-te que em muitos casos nem é sequer numa fase inicial. Eu conheço fotógrafos que já estão no mercado há muitos anos que continuam com essa dificuldade. Então houve uma coisa que eu percebi. Finalmente eu percebi. Se eu controlar as minhas emoções, eu vou controlar os resultados na minha vida. E agora aqui entramos numa fase onde, quando me disseram que as coisas funcionavam dentro deste registro, eu olhei para a pessoa e disse assim: estás a gozar comigo? Estás-me a dizer que se eu controlar as minhas emoções eu controlo a minha vida? Estás a brincar comigo? Então eu coloquei em causa esta ideia. Até que, pela dor, eu fui querer saber mais, fui-me querer inteirar mais acerca deste tema e acabo por me aperceber que, efetivamente, se eu controlar as minhas emoções, se eu controlar os meus sentimentos, eu controlo os resultados da minha vida. Então imagina que quando eu estou para clicar aqui no botão para entrar ao vivo, eu começo a transpirar, eu começo a ficar nervoso, eu começo a não conseguir ficar sereno e não ter um raciocínio claro. Porquê? Porque começo a pensar o que é que tu que estás aí desse lado vais pensar a meu respeito. O que é que tu daí desse lado vais achar daquilo que eu vou estar a dizer? E se eu me esqueço? E se eu me engano? E se alguma coisa corre mal? Então, repara que a única coisa que eu estou a fazer é criar um filme na minha cabeça. É exatamente a mesma coisa quando nós estamos para realizar uma sessão fotográfica. Já te aconteceu tu, antes da sessão fotográfica, começares a pensar: pá, e se isto correr mal? E se os pais não gostarem daquilo que eu estou a fazer? E se o bebê começar a chorar? Então repara que ainda nem o bebê chegou ao estúdio e eu já posso estar a começar a fazer filmes na minha cabeça, a ter pensamentos que vão condicionar o meu comportamento. De repente o casal chega ao estúdio e porque eu acho que os bebés têm todos cólicas, eu já começo eu também próprio a tremer. Já começo eu com uma cólica psicológica brutal, que é quando eu começo a mexer no miúdo e ele começa a chorar, eu já digo: pois, estás a ver? Eu já sabia, eu bem dizia, os bebés têm todos cólicas. Então repara como o nosso pensamento acaba por condicionar a nossa vida. E aquilo que acontecia, de facto, na minha vida era que eu achava que tinha muita concorrência. Eu achava que a culpa da falta de resultados na minha vida se devia aos concorrentes, se devia às pessoas que não tinham dinheiro. E a partir do momento em que eu percebi que isso não existe, aquilo que existe é eu encarar a minha vida de uma forma pessimista. Estar sempre tudo mal. Eu atribuir sempre as culpas aos outros. E de repente eu começo a perceber que aquilo que eu tenho que fazer é atribuir responsabilidade a mim. Atribuir responsabilidade àquilo que eu faço, às decisões que eu tomo. Então comecei a pensar comecei a produzir um tipo de pensamento que me começou a tranquilizar emocionalmente. De facto, não existem clientes maus.
De facto, não existem bebés com cólicas. De facto, não existe concorrência. Esta coisa agora se calhar começa a parecer-te assim um bocadinho estranha e tu neste momento deves estar assim: este tipo pirou. Claro que existe concorrência, mas se tu atribuis a responsabilidade dos teus resultados à concorrência, tu não vais ter como controlar, não vais ter como alterar os resultados que tu estás a obter. Então aquilo que eu te desafio é: não atribuas as culpas àquilo que está a acontecer fora de ti. Puxa a responsabilidade daquilo que acontece para dentro de ti. Aquilo que tu podes controlar é o que está dentro de ti. Não consegues controlar fora. Não consegues eliminar a concorrência. Não consegues chegar ao Estado e dizer: epá, olha, cobra lá menos impostos. Ou então não consegues dizer-lhes para: olha, dá para voltar a passar a fotografia de documentos para os fotógrafos. Não consegues controlar isto. O que é que tu consegues controlar? É o que está dentro de ti. São as tuas emoções e os teus pensamentos. Então, controlando os teus pensamentos, vais controlar o teu estado emocional, que por sua vez vai fazer com que tu te comportes de uma determinada forma, que por sua vez vai fazer com que tu obtenhas os resultados que tu desejas. Então, se tu pensas que os bebés, todos eles têm cólicas, na altura que tu começas a mexer no bebê e ele começa a chorar, o teu estado emocional começa: eu já sabia disto. E o comportamento, aquilo que tu, a forma como tu vais reagir perante aquela situação, vai te levar a obter um resultado completamente diferente quando tu controlas as tuas emoções. E é claro que sim, que o bebê pode chorar, e é claro que sim, que o bebê até pode ter cólicas, mas tu não te vais deixar envolver nessa situação. Vais controlar a situação e vais fazer com que o bebê acalme, vais fazer com que os pais fiquem tranquilos, vais ficar também tu tranquilo e vais obter um resultado completamente diferente na tua sessão. Faz sentido para ti? Coloca lá aí, por favor, aí nos teus comentários se faz sentido para ti isto que eu te estou a dizer. Em- Isto aconteceu em 2010, ok? Esta transformação, esta mudança acontece em 2010. Então de 2010 a esta parte, a 2021, estamos a falar em 11 anos, que a minha vida deu uma volta, uma volta incrível. Então eu passei de facto de estar refém de tudo aquilo que acontecia à minha volta para querer dizer a mim próprio e para me poder mostrar aos outros que não, eu controlo a situação, eu controlo os resultados da minha vida. Tu achas isto possível? Acreditas que isto é possível? Então, o que acontece numa primeira fase, ou numa fase inicial, é que quando eu partilho isto com as pessoas, ok, até faz sentido. Sim, até faz sentido, porque realmente, se alguém vem para discutir comigo, se eu começo também a discutir, se eu também não controlo nessa altura o meu estado emocional, começo a obter um tipo de comportamento diferente, como se eu, em vez de estar mais tranquilo, e claro que o resultado que eu vou ter ali vai ser uma luta, uma briga. E eu, se calhar, vou conseguir contornar isto se controlar o estado emocional e me comportar de uma forma diferente. Ok, o que acontece é que quando nós vamos a pôr isto em prática no nosso dia a dia, numa fase inicial eu até consigo perceber e até consigo, ok, calma, respira, vai correr bem, mas de repente eu começo a cair novamente na teia, na malha daquilo que acontecia ou que sempre aconteceu na minha vida e voltam novamente as minhas crenças, a, no fundo, a assombrar-me, a dizer-me que de facto isto não é fácil, que isto é muito complicado, que isto tem que ser difícil. E eu compreendo perfeitamente que tu possas pensar desta forma, eu já pensei também dessa forma, porque nós somos educados, nós somos levados a acreditar que isso tem que ser mesmo assim. Sempre me disseram desde muito pequeno: trabalha para conseguires ter alguma coisa. Trabalha muito. Esforça-te se quiseres ter alguma coisa. Ninguém dá nada a ninguém. Isto, para tu conseguires dar valor às coisas, tem que ser esforçado, tem que ser doloroso, tens que suar. Então, se nos explicaram que isto tinha que ser assim durante toda a vida, claro que nós começamos a dar assim um bocadinho de curto-circuito,
os nossos neurónios, as nossas sinapses começam a dar aqui um curto-circuito quando alguém nos diz assim: não, isto não tem que ser difícil, não, isto não tem que ser na base da lei do esforço, isto tem que ser feito de uma forma mais serena, mais tranquila. Tu não tens que tu não tens que te desgastar, tu não tens que te rebentar completamente para conseguir obter os resultados que tu desejas. E isto, numa fase inicial, dá aqui alguns bloqueios, porque toda a minha vida me fizeram crer que era completamente o oposto. E aqui eu lanço-te este desafio. Dá uma oportunidade a ti próprio ou a ti própria de poderes começar a operar com um outro tipo de pensamento. Dá a oportunidade a ti própria ou a ti próprio de poderes começar a organizar a tua vida com num pilar, colocado num pilar muito importante que é: tu controlas a tua vida. Organiza a tua vida tendo esta ideia muito clara de que és tu o arquiteto da tua vida. És tu quem decide se vais para o lado esquerdo ou se vais para o lado direito. És tu quem decides se vais fazer isto desta forma ou da outra forma. E não te mentalizes, ou pelo menos evita este pensamento de que eu vou ter que fazer isto porque é isto que o mercado está a pedir. Eu vou ter que fazer isto porque é isto que a concorrência agora está a fazer. Eu vou ter que cobrar este preço porque estes são os preços do mercado. Eu vou ter que fazer este tipo de fotografia porque este tipo de fotografia agora é que está na moda. Eu desafio-te a tu começares a pensar e a processar esta tua vida em função daquilo que faz sentido para ti. E vais perceber que se verdadeiramente tu fores fiel àquilo que tu acreditas, se tu verdadeiramente fores fiel e fores comprometido com aquilo que tu realmente queres fazer, os resultados vão acabar por acontecer. Agora, deixa-me avisar-te de uma coisa: vais ter pessoas que, para o teu bem, te vão dizer que tu estás doido ou que estás doida, que não é por aí o caminho. Há 15 anos atrás, quando nós começámos com o tema da fotografia de recém-nascido, muitas pessoas nos disseram que eu estava completamente louco da cabeça. Dedicar-me a fazer fotos de bebês de poucos dias, quando na altura os pais praticamente não conseguiam ter dinheiro para pagar as fraldas, quando cada vez menos existiam bebés a nascer, a taxa de natalidade estava a baixar. Agora vais-te dedicar a esse nicho, a este tema. Sim, era isto que eu queria. Sim, era aquilo que eu queria fazer na altura. E tive muita dificuldade numa fase inicial. Antes de mais porque não sabia como é que ia fazer a abordagem àquele tema. Depois porque tinha que lutar contra todas estas pessoas que me diziam que não era por ali o caminho. Só que chega uma altura em que tudo começa a fazer sentido. É nessa altura que tu começas a dizer assim: ainda bem que eu apostei neste caminho. E depois é quando chegam essas mesmas pessoas e te dizem assim: hã? Fogo, tiveste muita sorte. Tu tiveste mesmo muita sorte. Claro que sim, claro que temos que ter sorte, mas a sorte temos que ser nós a construí-la e a conquistá-la. Faz sentido para ti? Bom, então, eu não sei se tu tens aqui alguma questão que gostarias de colocar, especificamente em relação a este tema que eu te estou a falar, e sim, faz todo sentido, temos que afastar essas crenças limitadoras. Sim, as que são essas crenças limitadoras que fazem com que eu não consiga visualizar para além daquilo que é, epá, eu não acredito que seja possível. Eu não acredito que seja possível. Se eu te disser assim, tu achas possível cobrares por uma sessão fotográfica 10.000 euros? Tu achas que isto é possível ou não? Então, se tu achares que isso é possível, se tu acreditares verdadeiramente nisto, se tu te conseguires emocionar com isto que eu te estou a dizer, positivamente, se tu te conseguires visualizar a receber 10.000 euros por uma sessão fotográfica, deixa-me dizer-te que sim, é possível. E sim, é possível. Então, aquilo que tu decidires, aquilo que tu definires para a tua vida, é isso que vai acontecer.
E este tópico, entre outros, é aquilo que nós falamos nas nossas mentorias. E eu queria só tomar aqui a liberdade para te poder apresentar e poder partilhar um pouco daquilo que é a nossa mentoria. E dizer-te que nós, neste programa de mentoria, aquilo que fazemos é mostrar às pessoas que efetivamente é possível se tu mudares a tua mentalidade. Ao longo desta semana, eu vou apresentar-te algumas pessoas que estiveram na mentoria, vou-te apresentar em vídeo para tu poderes conhecer essas mesmas pessoas e vais ouvir o testemunho delas, de que não estavam a obter resultados na sua vida e a partir do momento em que começaram a participar nestas mentorias, começaram a perceber como é que as coisas realmente funcionam. Então este curso online acontece mesmo à distância de tua casa e aquilo que vamos fazer vai ser durante 90 dias, 3 meses, poder explicar-te de uma forma muito clara, muito objetiva, como é que tu podes começar a obter resultados diferentes na tua vida. Desde definires o teu nicho, desde criares e definires o teu público, cliente premium, perceber o que é isto do cliente premium e como é que tu consegues atrair para ti, qual é que é a diferença entre o fotógrafo que fotografa tudo e aquele que se especializa em algo, como é que tu crias uma oferta que os teus clientes verdadeiramente desejam e como é que tu defines o teu preço. Este tabu do preço, vais perceber como é que tu consegues definir de uma forma muito tranquila. No segundo mês, nós vamos ver qual a importância de ter um bom portfólio, campanhas de vendas, os produtos que os clientes compram, técnicas de iluminação de estúdio, iluminação de exterior, caso tu fotografes mais exterior ou te desloques à casa dos pais. Como é que tu podes abordar corretamente um ambiente e outro? E no terceiro mês, vamos criar portfólio. Vamos realizar consultas online. Vou-te explicar como é que tu colocas o online a funcionar a teu favor e como realmente isso é verdadeiramente importante para tu venderes o teu trabalho. Como é que tu vais conseguir agendar sessões? Vou-te falar de pós-produção e impressão, como vender e faturar 3 vezes mais. Isto parece assim um pouco louco, mas é real, é verdadeiramente isto que acontece. Vais perceber como é que tu mudas a tua mentalidade, como é que tu pões tudo isto afinado e começas a obter os resultados que tu verdadeiramente desejas. Nós no grupo que está a terminar, no meu primeiro grupo, estamos a precisamente a entrar agora neste tema de criar portfólio, realizar consultas online. Ok? São 3 meses muito, muito intensos. Então nós vamos ter ligações em direto, vamos ter 3 sessões por mês, de 2 horas cada sessão. Vamos dar início em julho até setembro e vai sempre haver oportunidade para esclarecimento de dúvidas. Caso tu não possas assistir aos diretos, vais ter sempre a possibilidade de assistir às aulas num grupo privado. Ok? Isto acontece tudo em privado. Então aqui tens as datas para tu poderes ver também quais são as datas e os horários. E eu tenho aqui alguns bónus de oferta para ti. O primeiro bónus é uma sessão extra online em direto, o que quer dizer que nós vamos estar todas as semanas em contacto. Uma vez por semana nós nos vamos ligar. E então o que é que está a acontecer? O que é que tu já conseguiste realizar? Quais é que foram as dificuldades? O que é que tu não estás a conseguir implementar? Este é o meu objetivo, é de te acompanhar semanalmente. Vais perceber mais à frente que não é semanalmente. Em alguns casos é um acompanhamento quase que diário. Um segundo bónus que eu te quero dar é um curso online para tu perceberes como é que funciona a fotografia de recém-nascidos. Então eu vou dar-te para ti o acesso a tu perceberes de A a Z como é que funciona todo este tema da fotografia de recém-nascidos. Vou dar-te também acesso a tu poderes assistir a uma sessão fotográfica, vês como é que funcionam as sequências das poses e como é que realizamos as poses. Vais assistir a uma sessão real e vou dar-te também ainda o acesso a um curso online de iluminação. Percebes como é que funciona este tema das luzes? Onde é que tu colocas cada uma das luzes? Qual é que é a relação entre essas mesmas luzes? Como é que funcionam os padrões de iluminação? E por aí vai. Mensagens num quinto bónus, mensagens escritas ou de voz. Então tenho alguns formandos que pelo WhatsApp me enviam mensagens de áudio e me dizem: José, não estou a conseguir realizar o exercício de iluminação. Estou a ter esta dificuldade, como é que eu ultrapasso?
Então eu vou dando este acompanhamento e daí eu te dizer quase diário. Neste momento, podes beneficiar de 50% de desconto deste curso. Este curso custa 990 € para os 3 meses e com todos aqueles bónus incluídos. Neste momento, podes beneficiar de 50% de desconto. Esta formação, esta mentoria, este acompanhamento, onde tu vais verdadeiramente atingir os resultados que tu desejas, custa-te apenas 495 €, mas só até ao dia 30 de junho, até ao final deste mês. Então, se para ti faz sentido, se para ti faz sentido entrar neste curso de mentoria, deste curso de acompanhamento, inscreve-te enquanto nós temos este valor promocional, porque estas vagas vão mesmo, este valor vai mesmo terminar no final deste mês. E para tu te inscreveres, basta clicares neste botãozinho azul, preencheres o formulário, enviar-nos o comprovativo de pagamento e automaticamente está garantida a tua vaga. Depois, se quiseres ver com mais calma, perceberes o que é que tudo isto inclui, algumas imagens que temos aqui e vais ter a possibilidade de ver aqui as opiniões de alguns participantes e, bom, e aqui também mais algumas questões, algumas perguntas e dúvidas mais frequentes. Então, vou parar aqui a minha partilha. Então, era isto que eu queria partilhar contigo. Quero dizer-te ainda que amanhã, para quem estiver interessado em saber mais como é que funciona este curso, este acompanhamento e esta mentoria, eu vou estar disponível numa sessão de Zoom para te explicar como é que tudo funciona. Essa sessão de Zoom vai acontecer das 18 às 19 e a única coisa que tu tens que fazer é enviar-me o teu e-mail para que eu possa partilhar contigo o link da reunião para tu entrares às 6 da tarde naquela reunião e perceberes como é que tudo verdadeiramente vai funcionar, para tu perceberes e colocares as tuas questões e eventualmente ouvires alguém que já participou nesta mentoria e te explicar um pouco o que é que sentiu e quais foram os resultados que começou a obter, ok? Então, bom, aqui temos alguém que diz: o medo e a insegurança de manusear bebê nas primeiras sessões é o que mais me assusta. Boa, então, eu não consigo tratar-te pelo teu nome porque só me aparece Facebook User, não sei quem tu és, mas quanto mais rapidamente tu eliminares esse medo da tua cabeça, mais rapidamente tu vais perceber com que segurança é que tu tens e como é que tu tens que trabalhar os bebês. Existem 6 medos básicos que todos nós sofremos mais de um ou de outros. Um deles tem a ver com o medo da crítica. O medo da crítica é um medo, epá, é um medo terrível, que é aquele que eu digo assim: o que é que vão achar de mim? O que é que vão dizer de mim? E em muitos casos, estes medos e estas inseguranças escondem-se por trás da crítica. Ou seja, a crítica está lá, mas eu digo: não, eu tenho uma insegurança muito grande. Pá, eu tenho é medo de manusear o bebê. Em alguns casos tem a ver com a crítica. O que é que as pessoas vão dizer de mim se eu fizer isto desta forma ou se fizer isto daquela? Ok? Existem mais medos. Medo da velhice, medo da perda do amor, o medo. Enfim, existem aqui, são 6 medos que também, se quiseres, depois também poderei partilhar isso amanhã, se calhar na sessão de Zoom. Agora não faz sentido estar a falar disso, mas sim, quero dizer-te que amanhã eu vou estar disponível durante 1 hora numa ligação em Zoom para eu te poder olhar, poder-te ver e para tu me poderes ver a mim, para que tu coloques aqui todas as tuas dúvidas e todas as tuas questões e assumirmos aqui um compromisso muito importante. Se no primeiro mês, imagina que tu te inscreves nesta formação e no primeiro mês tu não ficas satisfeito com os resultados que tu estás a obter, tens a minha garantia que eu te vou devolver o dinheiro que tu investiste. Não tens que me justificar, só tens que me dizer: olha, José, não me interessa, não quero continuar. Eu devolvo o teu dinheiro. Então, para tu perceberes que eu tenho plena consciência, a certeza absoluta daquilo que tu vais beneficiar com esta mentoria, com este acompanhamento, eu digo-te que se tu tiveres algum receio, eu devolvo o teu dinheiro no primeiro mês. Boa? Então,
Era isto que eu queria partilhar contigo. Uma vez mais, muito grato por estares aí, muito grato por me acompanhares nesta jornada. Amanhã, se fizer sentido para ti, vamos nos encontrar no Zoom. Para isso, basta enviares-me o teu e-mail para eu te fazer chegar o link. Espero que tenhas gostado desta minha partilha. Espero que, sinceramente, tenhas percebido que todos nós temos este registro e andamos muito e gerimos muito a nossa vida neste sistema de crenças, mas efetivamente aquilo que é importante é mudarmos as nossas crenças, mudarmos o nosso pensamento e os resultados vão começar a surgir. Um grande abraço, fica bem e até amanhã.